E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui do universo animado da DC Comics, focado animado dos Novos 52. Então, alguns filmes lançados paralelamente a essa época serão desconsiderados, apesar de serem muito bons, até pode vir aqui pro canal. Então, solta a vinheta. Informando que esse vídeo tem spoilers. Caso você não queira recebê-los, sugiro assistir todos os primeiros 8 filmes da DC Comics e depois voltar pra cá. Flashpoint é o ponto de ignição deste universo, partindo do ponto que o Flash só faz merda. Temos o Reverso, o Flash Reverso, como vilão. Todos os desastres que vai acontecendo aqui são consequências das ações de Barry, que queria viver uma realidade em que sua mãe era viva. E quando consegue, percebe que seu ato egoísta criou uma onda de mudança temporal colossal para mudar diversos eventos da história. Uma em que no beco do teatro, quem morria era Bruce e não seus pais. Sua mãe, com um choque tão grande por tal cena, decaiu à loucura. E seu pai acabou se tornando Batman, só que mais violento e sem hesitar em matar. Atlântida em guerra com as Amazonas. Kal-El não cairia em Smallville, e sim em Metrópolis, e por conta disso causasse uma explosão que matou milhares de pessoas. E fez o governo aprisionar a criança de Krypton numa cela sem poder ver nenhum fio da luz solar. Assim, sendo mais frágil como um galho seco. E quando se dá conta disso, Barry tenta arrumar a situação. Só que as coisas não são mais as mesmas, e nunca serão. E assim se inicia uma nova realidade, a dos Novos 52. E em Liga da Justiça Guerra, vemos heróis que conhecemos já estabelecidos como vigilantes. Já atuam há alguns anos em suas respectivas cidades e regiões, mas que ainda não têm apoio do público local e muito menos se conheciam direito. Só que num ataque massivo da entidade Darkseid, força eles a se juntarem. A invasão força a criação do Cyborg até. E o garoto com a sabedoria de Salomão, Shazam, aparecer. Mesmo expulsando Darkseid da Terra, eles percebem que, gostem ou não, deverão trabalhar juntos a partir de agora, para evitar outros tipos de invasões como assim acontecerem. E assim começa a primeira ramificação deste universo, com o filme solo do Batman, O Filho de Batman. Vemos Bruce tendo que lidar com uma tarefa difícil: cuidar de uma criança em que é seu filho e nunca o viu antes, que foi criado pela Liga dos Assassinos, então ele acredita que matar bandido é bom. Algo que entra em choque, entra em conflito com os ideais de Bruce. Damian é um garoto muito arrogante, igual ao pai em muitos sentidos, igual à mãe, Talia al Ghul. E mesmo quando pensamos que a diferença entre eles vai melhorando com o decorrer do filme, chega o filme seguinte, da Corte das Corujas, que serve só para atrapalhar, e aí temos o filme Batman vs Robin. Mas ainda assim é bastante interessante a relação Bruce Wayne e Damian Wayne quanto a todas essas situações. Até porque Damian ainda é um jovem adolescente, tentando se conhecer, tentando se encaixar nesse universo. Após isso, Atlântida se mostra para o mundo, com raiva das diversas mortes e ataques que sofreu pelas consequências da batalha contra Darkseid. Com esse pretexto, o Rei dos Mares usou para atacar o mundo da superfície, quando na verdade ele queria apenas conquistar algo que a Liga da Justiça não podia deixar parado, mas que foi ofuscado pelo protagonismo de Arthur Curry, o Aquaman. Não é esse Aquaman. Muito menos esse Aquaman. Isso, obrigado, editor. Em que vemos o Superman e outros seres muito poderosos da Liga da Justiça apanhando grandiosamente pelos Atlantes. Ah, mas são equipamentos mágicos, por isso que sofrem. Sim, mas ainda assim foi um downgrade de força muito estranho. Depois voltamos para a Bat-família, tendo que aprender a lidar entre eles, já que Bruce estaria supostamente morto, e por conta disso, vemos a interação do primeiro Robin com o atual, Dick Grayson, com Damian
Wayne. Dick, Asa Noturna, sempre foi visto como filho para o Bruce, mas Damian é de fato filho dele, e a confusão criada por aqui faz a família crescer, e a relação entre eles é de total atrito constantemente. O irmão mais velho com o irmão mais novo. Só que Damian ainda precisa aprender muito, principalmente a lutar em equipe. E Bruce e Dick têm a seguinte ideia de colocar o jovem nos Jovens Titãs. Jovens que estão nesse limbo da adolescência, de grandes poderes, com grandes responsabilidades, e estão todos os dias em constante mudança e autoconhecimento. E conhecer Ravenna, uma jovem com poderes além da imaginação, é algo difícil de se lidar, principalmente se o Robin tem uma opinião muito forte para tudo. E por conta disso, Batman percebe que os poderes da Ravenna têm uma origem bem diferente: magia. O que faz a Liga da Justiça encontrar uma série de casos de pessoas alegarem ver demônios nas ruas e por defesa própria cometer crimes, pois os demônios eram uma ilusão, na verdade eram pessoas comuns. Algo difícil de se acreditar, principalmente para o Batman, que se baseia em tudo na ciência, e ouvir esse tipo de coisa de criminoso é só uma desculpa esfarrapada, já que ele conhece uma série de vilões. E ainda mais conhecer John Constantine não é uma das melhores experiências. Alguém que, apesar de fazer o bem algumas vezes, seus métodos são mais desonrosos do que os monstros que ele enfrenta. E para o Batman ter que presenciar que a magia é o único recurso para resolver as coisas é muito difícil, já que o torna basicamente inútil nos grandes momentos. O universo animado da DC é muito rico em detalhes, mostra que a DC sabe sim trabalhar com seus personagens e o seu universo, só que por enquanto apenas nas animações. Para assistir elas, ela parte do ponto que você já conhece pelo menos o mínimo sobre os personagens, a origem deles e um pouquinho da forma como eles atuam e alguns vilões. Aqui eles não se focam na origem dos principais personagens, justamente por já terem sido contadas tantas vezes. Logo, aquele que viveu numa bolha e não leu ou assistiu nada da DC nesses últimos 20, 30, 70 anos, provavelmente vai ficar perdido, já que ele lida com o fato de você já conhecer pelo menos alguns vilões bases, as origens e por aí vai. Uma coisa bastante interessante é que ele não apela para os vilões de sempre, então a gente não encontra o Coringa constantemente, apenas referências a ele. A gente não encontra o Lex Luthor por enquanto nesse momento, ele vai ter um peso muito maior no futuro, mas ainda assim é muito interessante como esse começo de universo da DC não trata o público como idiota e traz o feijão com arroz. Até porque aqui o tom não é leve. Muito pelo contrário, a violência nem é tão gráfica. E faz até a faixa etária que variar dos 14 anos a 16. E até porque vemos constantemente os personagens lidarem com situações complicadas, como assassinatos, ilusões que forçaram pessoas a matarem outras e por aí vai. Mesmo quando a cena não é pesada graficamente, a insinuação dela cria um peso dramático na gente. Então é isso, pessoal, a segunda parte do universo animado da DC vai sair logo, não perca, faltam 8 filmes. Eu gosto muito desses filmes, um ou outro são meio bobos, como o Trono de Atlântida e tal, mas ainda assim é muito bom, é melhor que muito filme live action da DC e de até mesmo alguns filmes da Marvel. Não estou sendo decenalta aqui, realmente tem alguns filmes muito melhores. Então é isso, gente, curta o vídeo, assine o canal, aperte no sininho para receber notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desejo de vocês uma ótima semana e até mais, pessoal!